Eu creio que o Senhor Ele tem uma palavra para cada um de nós essa manhã. Ele falou comigo muito ao meu coração sobre essa mensagem. E quando Deus Ele fala comigo, é como se Ele enviasse uma carta do alto. Eu recebo uma carta, eu leio aquilo e eu guardo com muito carinho. E por muitas vezes essa carta ela não é só para mim. Ela é para a igreja, ela é para as nossas vidas, para que nós coloquemos essas verdades em prática. Eu gostaria de só mais uma vez orar ao Senhor por esse momento. Se você puder fechar os teus olhos mais uma vez e orar em concordância comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento nós reservamos esse tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E nós sabemos que aquilo que o Senhor tem a falar são palavras de vida eterna, porque o Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, Pai. E Deus, eu quero e peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração do meu irmão, ao meu coração, para que nós possamos aprender sobre a Tua palavra que transforma o nosso ser, Pai, que faz com que a velha natureza, a nossa carne seja destruída, os desejos e as paixões que são passageiras, Pai, sejam em nome de Jesus deixadas de lado, e as coisas eternas, Deus, comecem a falar ao meu coração e ao coração do meu irmão, Pai. Que o Senhor venha com cura, transformação. Esse não é mais um dia, esse é o dia que o Senhor escolheu para falar conosco, Pai. Então, Deus, nós entendemos através do Espírito Santo de Deus, da nossa mente, Pai, e dizemos: Pai, esse é o dia, Pai, que queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém, glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria de pedir para que você abrisse no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Enquanto você vai abrindo, eu vou lendo. Capítulo 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. O que eu quero dizer com esta mensagem, meus irmãos? Havia uma situação. Eliseu estava ali com aqueles homens que eram tementes a Deus, que adoravam a Deus, que estavam diante da face de Eliseu. E aquele lugar onde eles habitavam se tornou pequeno, era um lugar estreito. Então eles entenderam que deveriam ir para um lugar maior, para terem mais espaço, para ali ficarem mais à vontade na busca de Deus, no relacionamento, no conhecimento. O lugar era pequeno. E a primeira coisa que nós entendemos é que eles não se conformaram com a realidade que eles estavam vivendo. Eles olharam para o lado e disseram: este lugar hoje não serve mais para nós. Nós devemos sair daqui e buscar um lugar maior. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos contentamos com as realidades que estão ao nosso redor e dizemos: aqui está bom, assim está bom, não precisa de mais, eu não preciso me desenvolver, eu não preciso aprender mais, eu não preciso me relacionar mais com Deus, eu não preciso ter tempo de comunhão, assim está bom, o que eu estou fazendo já está bom. Mas nós vemos através das vidas desses homens que, mesmo que eles estivessem com Eliseu, o homem de Deus, eles olharam para o lado e disseram: não, esse lugar não é mais bom para nós. Nós precisamos continuar crescendo, nós precisamos de um lugar maior. E o versículo 2, ele faz com que eles se movam daquele lugar onde talvez eles estavam acomodados, o lugar onde já estava pronto, preparado, já haviam vigas ali, havia uma cobertura, eles estavam bem. E
De repente eles se movem dali e vão para um outro lugar. Queridos, mudanças são trabalhosas. Então quando eles se movem daquele lugar e vão para outro, eles encontram um cenário que eles precisarão iniciar um trabalho desde o início, e mais trabalhoso ainda, porque o lugar onde eles estavam era pequeno, o trabalho era menor. Mas agora o lugar para onde eles se moveram, em Deus, era um lugar onde precisava do trabalho deles. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Vai traçando um paralelo aí entre esse texto e a tua vida. E muitas vezes você está numa situação, mas Deus te pede algo para que você saia dali e vá para um outro lugar, que é um lugar de desafio, um lugar de luta, um lugar onde você terá que trabalhar dobradamente. Não está pronto, você tem que preparar. E o homem de Deus estava ali, e eles olhando, buscando aprovação. Ele disse: podem ir, vão. Mas há algo muito especial que nós entendemos nesse texto, porque Eliseu, ele diz: podem ir. Mas eles olham para Eliseu e dizem: não, vai com a gente, vem conosco. E assim é na minha e na tua vida, no relacionamento com Deus. Muitas vezes nos relacionar com Deus faz com que nós sacrifiquemos, deixemos de lado algumas coisas, principalmente o tempo. E quando eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim também. Essa palavra serve para mim. Nós precisamos sacrificar algumas coisas para termos mais tempo com Deus. E isso também é trabalhoso, não é tão simples assim. Principalmente quando você não tem essa rotina. Você tem que deixar algumas coisas de lado que você estava habituado. E começa a buscar, a entender. Mas essa verdade do texto, quando diz que os homens chamaram Eliseu, embora Eliseu tenha os abençoado e disse vá, Eliseu é convidado por eles a ir junto. Irmãos, todas as mudanças que você colocar diante de Deus, não busque apenas a aprovação de Deus, busque a presença de Deus junto com você. Eles chamaram, embora talvez eles conseguissem fazer sem Eliseu, e talvez até fizessem bem. Mas não, Eliseu, nós queremos que você vá conosco, nós queremos que você esteja junto. Essa mudança, você faz parte dela. Vem, nós te convidamos, nós desejamos que você esteja conosco. O início talvez ele não demanda tanto trabalho, porque você recebe como está. Você recebe aquela situação e você começa a desenvolver, vai aprendendo, vai olhando. Mas depois, quando você vai crescendo, existe uma visão naquele lugar. Quando você muda daquele lugar para outro, é estabelecida uma nova visão. São novos cenários, novas estruturas, novas ideias. E tudo isso você tem que conseguir concretizar. Porque senão são apenas projetos e planos. Mas quando você começa a concretizar, sai de um lugar, vai para o outro, chama a presença de Deus, crendo que Ele está contigo, e vai se movimentando, vai fazendo. Dificuldades podem surgir, coisas podem acontecer. E nesse texto ainda, nós vemos que um homem, ele estava ali trabalhando com a sua ferramenta, com o seu machado, com aquilo que ele precisava para fazer o que estava fazendo, cortando as árvores. E de repente, aquele machado, ele cai na água. E ele diz: meu Deus, e agora como eu continuarei trabalhando? E na realidade, essa ferramenta que eu estava usando nem era minha. Mas ele estava ali, perdido. E muitas vezes nós nos encontramos frustrados diante de uma situação, algo que Deus nos confiou. E nós, naquela dificuldade, muitas vezes, ou mesmo esperançosos, perdemos por um momento o controle da situação. E aquele homem se viu desta forma. E muitas vezes nós também nos vemos dessa forma. Aquilo que Deus nos confiou, aquilo que estávamos fazendo, crendo que Ele estava conosco, porque Ele está, crendo que era o que Deus desejava, e estávamos trabalhando, fazendo como na história em que estamos lendo. E de repente aquela ferramenta que era preciosa, necessária, ela se perde. E aquele homem se desespera. Querido, muitas vezes nós nos desesperamos, andamos ansiosos, preocupados, quando algumas coisas acontecem, saem do nosso controle, porque nós pensamos que aquilo é necessário. Eu preciso daquilo para continuar, e agora?
E o que nós aprendemos com esse texto é que a ferramenta não é o mais importante, o teu ministério não é o mais importante. Mas eu quero continuar lendo o texto com você. Versículo 5, no capítulo 6. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Porque o mais importante é a presença de Deus, porque quando tudo se perder, Ele é quem pode suprir a tua necessidade. Ele é que é o necessário para que o seu ministério continue. Ele é quem é o necessário para que a sua família seja reestruturada. Ele é que é o necessário para que quando uma porta se fechar, outra se abra. Porque Ele é quem supre todas as coisas que vierem a faltar na tua vida, mesmo que elas sejam essenciais. Então não endeusem aquilo que Deus te deu. Não endeusem a bênção de Deus, mas saibam que mesmo que a bênção vier a faltar, o Senhor proverá de novo de uma forma milagrosa e você continuará de onde você parou. Mas isso demanda fé e relacionamento, porque se eles não tivessem convidado Eliseu, não tivessem convidado a presença de Deus, tipificando ali naquele momento, a quem eles recorreriam? A quem aquele homem recorreria? Não, ele só teria a ferramenta dele. E a ferramenta dele não estava mais disponível, ela afundou. Meu irmão e minha irmã, Deus ele deu coisas para nós. E se você ainda está assumindo responsabilidades, coisas estão acontecendo, não coloquem estas coisas na frente de Deus. Deus ele te dá o chamado. Deus ele te dá o propósito. Deus ele abençoa o teu ministério, seja ele qual for, no teu trabalho, na igreja, aonde você estiver. Mas o necessário não é nada destas coisas. O necessário é a presença de Deus, que é cultivada através de um relacionamento. Porque muitas vezes podemos estar afobados e dizer: eu quero isso, eu quero fazer isso. Aí você vai, pega a ferramenta e vai, e esquece até de convidar o Espírito Santo para estar com você. Você simplesmente sai fazendo porque vê uma necessidade. Ah, é uma necessidade, eu vou e faço. Oh meu Deus. Mas vai chegar um momento que é só a presença de Deus que vai conseguir te sustentar, meu irmão. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Vai chegar um momento em que não haverão mais forças, e aquilo que você usava não vai servir mais, porque você perdeu. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é conhecido como o nosso ajudador. Então quando tudo isso acontecer, ele vai estar do teu lado e vai dizer: filho, aonde foi que você perdeu? O que você estava fazendo, o que você estava usando? Aonde foi que você deixou cair? Aonde você falhou? Mostra para mim. E você, desesperado, não, o centro aqui não é o homem, não é a atitude desesperada dele, não é a ansiedade, não é isso. Ele só está fazendo parte, porque quem está no controle é o Espírito Santo. Ele está no cenário, ele está fazendo a vontade de Deus, mas Deus está ali no controle. Então ele vai e desesperado olha e não tem solução aos olhos dele, não tem. Porque o que ele poderia fazer? Mas ele tem a quem recorrer. Essa é a grande diferença das nossas vidas para todos os outros. Talvez alguém possa ter uma história de superação, possa ter uma experiência sem Deus e fazer algo mirabolante e tudo mais, mas meu irmão, nós não precisamos de coisas muito mirabolantes ou grandes formas, resultados, não. Se Deus estiver com você, Ele vai te dar um machado para trabalhar, e se você perdeu, Ele vai te dar de novo, e Ele vai te restaurar, e Ele vai te dar o suficiente para você permanecer, continuar e crescer. Essa manhã, eu quero ser bem objetivo. O Espírito Santo de Deus, Ele está presente nesse lugar.
Isso é inquestionável. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará. Se eu não estivesse aqui, estaria outro. A palavra de Deus, ela é eterna, ela vai permanecer, independente de mim ou não. Independente de quem está falando aqui ou não, Deus, Ele vai fazer a obra dEle. E Ele quer falar com você, e hoje me escolheu. Mas o foco aqui não sou eu sou apenas usado por Deus. Ele quer falar com você. E hoje, olhando para esse cenário, para essa situação, talvez você tenha perdido o controle sobre algo na tua vida. Talvez você tenha perdido a direção em algum momento. Ou precise sim sair de um local e crescer em conhecimento da palavra, crescer em maturidade, crescer em experiências, onde você verão pessoas sendo transformadas e curadas, porque você está ali sendo usado e testemunhando. Mas você precisa se mover de um local para outro. Não há uma forma mágica, não, é trabalhoso, nós vemos isso. Eles estavam em um lugar pronto, preparado, estabelecido, e se moveram daquele lugar que estava tudo certo, para um lugar que vai demandar mais trabalho. Mas esse trabalho vai resultar em crescimento e experiências. Você precisa se mover no lugar de comodidade para um lugar novo, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se eles tivessem ficado onde eles estavam, eles não teriam vivido essa experiência maravilhosa. Aquele homem não teria visto o que é a provisão de Deus no dia da necessidade. E essa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te trazer à memória talvez projetos, sonhos, talvez a perda de um relacionamento com um ente querido, com alguém que precisa de perdão, que precisa que nós façamos a nossa parte. Porque a palavra de Deus diz que se nós soubermos que existe alguém que tem algo contra nós, somos nós que devemos ir até Ele e pedir perdão. Não é Ele que tem que se mover até nós. Então, se estamos esperando a atitude do outro, esse não é o evangelho que Jesus ensinou. Depende de nós. Tudo Ele já fez e já nos entregou. Você só precisa chamar a presença dEle e dizer: Deus, vai comigo, porque o resto é Ele que vai conduzir. E nesse texto, vendo toda essa realidade, todo esse momento, toda essa situação de ansiedade, de preocupação, no versículo 7, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou o machado que havia afundado. O Espírito Santo de Deus trabalha em parceria comigo e com você, meu irmão. Existe a parte que Ele faz e existe a parte que você faz. Ele faz o impossível, mas o possível somos nós que temos que fazer. Ele faz o machado flutuar, mas quem tem que estender a mão e pegar é você. Ele provoca no teu coração a necessidade de mudança, mas quem é o agente de mudança é você. Ele te incentiva a ir, mas quem convida ele a ir conosco somos nós. Relacionamento. A palavra de Deus, ela nos ensina em todo momento o quanto é necessário e importante o relacionamento com Deus. Meu irmão, toda essa situação, todo esse cenário, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse lugar esta manhã. Houveram homens que aproveitaram enquanto Ele passava para tocar em sua orla e foram curados. Houveram pessoas que aproveitavam enquanto Ele estava em outra situação para se moverem até Ele. E quando nos encontramos com Ele, algo sobrenatural acontece. Então esse é um momento especial e você tem a oportunidade de se encontrar com Ele. Ele está presente aqui, como Ele estava presente ali, através da vida de Eliseu.
Mas o que fez a diferença foi o posicionamento de chamarem Ele para estarem junto. Porque Ele está junto, Ele está junto, Ele está olhando, Ele tem a onipresença, Ele está em todos os lugares. Mas o que faz toda a diferença é a forma com que você se comporta diante dEle. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar a nossa mente, meu irmão. Ele transforma a nossa mente de muitas formas. De uma forma emocional, Ele também nos alcança. De uma forma em que nós sentimos algumas coisas. Mas Ele também quer impactar as nossas mentes para que nós entendamos a verdade do reino. A emoção ela passa, o choro passa, a alegria passa, mas um verdadeiro entendimento ele permanece e se transforma em um estilo de vida. E é isso que Ele quer a mudança do nosso estilo de vida. De todos os que estão aqui, eu acredito que o maior dos pecadores sou eu. Por quê? Porque a gente se relaciona com Deus e não há como olhar para Ele e dizer, mas eu estou bom, eu estou bem. Não, sempre há necessidade de mudança. Sempre há necessidade de crescimento, de maturidade. E meus irmãos, Deus Ele está chamando cada um de nós esta manhã para uma obra, para um trabalho. E talvez você já tenha aí a ferramenta, porque você tem um dom, você tem um ministério e tem um chamado. Mas esta manhã eu te convido a dizer a Ele: Deus, eu não quero a Tua bênção somente, eu não quero a Tua aprovação somente, mas eu quero a Tua presença. Amém? Você pode fechar os teus olhos, meu irmão, aí no teu lugar mesmo. Deus Ele está presente aqui e Ele ouve a tua voz. Ele não ouve todas as vozes que estão aqui como se fosse uma grande confusão. Não, Ele ouve a tua voz, Ele está olhando para você. Espírito Santo de Deus, existem corações aqui esta manhã, Pai. Corações sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua verdade, por um direcionamento, Pai. Não sei em que situação meu irmão se encontra, eu não sei em que momento da vida, mas eu sei que o Senhor sabe. E se muitas vezes nós saímos fazendo com aquilo que temos, que embora haja a Tua aprovação, haja a Tua bênção, Espírito Santo nos perdoa por não termos convidado o Senhor para estar conosco. E nós queremos esta manhã, Pai, pedir para que o Senhor esteja conosco e nos ajude, Pai. E nos ajude na nossa dificuldade. E nos ajude, Espírito Santo de Deus, no trabalho em que o Senhor tem nos confiado. Porque é o Senhor que mantém, é o Senhor quem chama, é o Senhor, Pai eterno amado, que envia, e é o Senhor quem dá o sustento, Pai. Mesmo no dia em que parece que tudo está perdido, que a ferramenta foi destruída, que todas as situações não tem mais solução, não. Nesse dia, Pai, eu sei que eu posso olhar para Ti e o Senhor fará o impossível acontecer, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, pedir para que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Nós queremos pedir para que o Senhor esteja na nossa frente e mantenha as nossas pernas firmes no dia em que, Espírito Santo de Deus, elas falharem. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ter a quem recorrer, Pai. E nós cremos que temos a Ti, Pai. Isso é o que nos distingue dos outros povos. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Um Deus que é o mesmo desde a antiguidade, que dá aos seus filhos enquanto dormem e que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Mas você precisa se mover do lugar que você está para um lugar de crescimento, um lugar aonde Deus tem para te levar. Esse é o passo que nós podemos dar esta manhã, de sair de um lugar, nos movermos para outro, convidando o Espírito Santo para que nos conduza, para que nos ajude, para que nos auxilie, meu irmão e minha irmã. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pela Tua verdade, Pai.
E nós pedimos, Deus, nós não queremos ser os mesmos que entraram nesse lugar esta manhã. Nós queremos ter a consciência de que te convidamos para sentar conosco e ceiar os nossos dias. Sejam eles dias tristes, sejam eles dias felizes, sejam quais forem os momentos, Ele é o teu socorro bem presente na tribulação. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.